Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Abicol News. Aqui a gente traz um panorama direto dos temas que estão impactando a indústria colchoeira brasileira, com objetividade e foco em quem está no dia a dia do setor. E antes de seguir, compartilhe com outros profissionais da área este episódio. Esse tipo de informação ganha força quando circula dentro do próprio mercado. E assim você ajuda mais pessoas a conhecerem o canal da Abicol no ar. Vamos aos destaques desse episódio. Pesquisa da Abicol revela o real impacto dos selos na decisão de compra. O setor avança em padronização técnica com proposta conjunta ao Inmetro. A próxima reunião dos associados traz pautas estratégicas para o setor. E o Observatório do Colchão reforça o papel técnico nas compras públicas. Abicol News. Informação estratégica para quem lidera a indústria de colchões no Brasil. Uma pesquisa conduzida pela Stage Inteligência, encomendada pela Abicol, traz um panorama detalhado sobre o papel dos selos e certificações na jornada de compra de colchões, analisando como fatores racionais, emocionais e perspectivos influenciam a decisão do consumidor. O estudo foi apresentado na videoconferência realizada no dia 1º de abril. A pesquisa traz um alerta importante para o setor colchoeiro. O selo está presente, mas ainda não está no centro da decisão de compra. Hoje, apenas 16% dos consumidores dizem perceber sempre os selos, e 15% quase sempre. Enquanto isso, 23% raramente observam e 25% simplesmente não prestam atenção. Ou seja, o selo existe, mas ainda não entrou de forma consistente no foco do consumidor. Mas quando ele entra no radar, o efeito aparece. 24,5% afirmam que o selo gera confiança imediata e 35% dizem que ele ajuda na decisão, ainda que não seja determinante. Por outro lado, quase 25% dizem que não faz diferença e 10% nem chegam a reparar. Quando olhamos para o que realmente importa na decisão, quase 41% valorizam selos ligados à qualidade, durabilidade e desempenho. 30% priorizam aspectos de saúde como características hipoalergênicas e apenas 9,5% destacam segurança de materiais. Ou seja, o consumidor responde ao benefício direto, aquilo que ele entende como impacto real no uso. No ponto de venda, a pesquisa reforça um desafio prático. O selo ainda aparece de forma secundária, entrando na conversa apenas quando o consumidor questiona. Além disso, a confusão entre selo, norma, etiqueta e rastreabilidade. Sobre esse assunto, conversamos com Fabiano Afonso Balieiro, diretor-geral da Flex Latam, que comenta os dados levantados pela pesquisa. Na semana passada, tive a oportunidade de participar da reunião da Abicol, dividindo insights interessantes sobre a aplicação do selo na indústria de colchão. E várias coisas me chamaram a atenção nessa importante pesquisa e estudo desenvolvido pela Abicol. Os selos, de fato, afetam a confiança no processo de compra, embora ainda não estejam muito consolidados como linguagem de decisão, ou seja, ele é um ativo que tem uma força simbólica, mas ainda depende muito de uma melhor contextualização, explicação e principalmente comprovação do selo. Isso abre aí para as empresas um espaço real para trabalhar isso de uma forma mais estratégica, trabalhando a parte de comunicação e operação no ponto de venda como elemento de transformação aí de um ativo que é hoje subaproveitado. O primeiro ponto eu acho que importante é isso, essa saliência do selo dentro do ponto de venda. Somente cerca de 31% percebem esses selos com uma frequência alta. No entanto, na medida que ele é percebido, cerca de 60% reage de forma positiva ou semi-positiva a esse selo. Ou seja, o selo é de fato um instrumento que gera confiança, embora ainda não seja um fator que governa a sua escolha. Falta do lado das indústrias, das marcas, uma maior visibilidade, uma maior ativação disso. O coração dessa pesquisa gera uma contradição interessante entre entendimento e confiança. A maioria dos consumidores
dizem não entender o selo, cerca de 53%. Mas 69% dizem confiar nesses selos. Isso é uma característica comum em compras mais complexas que se apoiam em sinais de segurança, de linguagem institucional, para poder amparar seu processo de decisão. Isso tem uma implicação estratégica clara, né? Ou seja, o selo serve como um atalho de confiança, mas ao mesmo tempo carece de uma maior clareza para transformar essa experiência do consumidor. Diante do desconhecido, no processo dos selos, quase cerca de 79% busca algum tipo de validação em internet, na própria etiqueta ou até com informação do vendedor. Então é um gargalo a gente não ter um ecossistema e uma comunicação que permita essa comprovação e seja mais claro nos benefícios relacionados a essa existência do selo. E vale um alerta aqui, pode ser que ele não seja um motor direto de compra, mas cerca de 12% dizem desistir da compra no caso de um selo desconhecido, ou seja, ele pode não ser um potencializador, mas também pode ser um trava-vendas. Cerca de 2/3 reconhece algum peso do selo, né? E o mais importante insight que a gente tira é que a maior credibilidade na questão do selo fica com o próprio fabricante quando ele assina. Depois vem o governo e suas entidades correlatas e, posteriormente, em menor proporção, órgãos independentes e entidades setoriais aparecem abaixo nessa ordem de importância. Ou seja, isso revela uma oportunidade do mercado que comunica mal, né, a sua credibilidade. O consumidor entende muito melhor a reputação da marca do que uma arquitetura institucional. Quando a gente olha para o selo, o consumidor prioriza qualidade, durabilidade, desempenho, depois saúde, se é hipoalergênico, se é antimofo. Já o aspecto de segurança dos materiais, de sustentabilidade em boas práticas, vem num patamar inferior com uma menor tração. Ou seja, o consumidor, a leitura direta é que o selo tem que estar associado ao que vira um benefício percebido. E aí eu deixo uma oportunidade que eu comentei, inclusive na reunião, para que a indústria possa avaliar outras indústrias, como indústrias, por exemplo, de pneus, de bens de linha branca, que já possuem esses selos de uma forma um pouco mais estruturada, ressaltando a qualidade, durabilidade, que são os elementos mais valiosos para o consumidor, e a gente entender o que nós podemos trazer disso para a indústria colchoeira de uma forma mais estruturada. Até então, os nossos avanços são mais tímidos no que são selos institucionais e algum esforço isolado de cada marca no sentido dessa percepção, mas eu acho que seria de grande valia essa oportunidade de comparar isso com outras indústrias, entendendo oportunidades que possam ser materializadas dentro da indústria colchoeira e quem sabe, mediante essa constatação, unirmos forças como indústria para trazer clareza ao selo, trazer clareza para esse processo de compra de colchões, que costuma ser bastante complexo e ainda muito desprovido de uma informação de qualidade quando os consumidores consultam. Obrigado, Abicol, por esse esforço, eu acho que é bastante válido e acho que seguimos explorando essas oportunidades como indústria e juntando forças enquanto fabricantes para um processo de compras cada vez mais sem frições e mais claro para os nossos consumidores. Para a Abicol, a leitura é clara. O setor não precisa criar mais selos. Precisa tornar o que já existe mais claro, mais visível e mais comprovável no momento da decisão. A Abicol formalizou no dia 1º de abril de 2026 uma solicitação de cooperação técnica junto ao Inmetro para o desenvolvimento de um critério padronizado de medição do suporte estrutural de colchões, com foco inicial nos sistemas de molejo. Hoje, o setor convive com um problema relevante. Não existe um padrão único para medir e comunicar o chamado suporte dos colchões. Na prática, diferentes metodologias podem gerar resultados distintos, e isso traz 2 riscos diretos: assimetria de informação para o consumidor e interpretações equivocadas sobre desempenho e durabilidade.
Um ponto importante destacado no documento é que o molejo, apesar de estrutural, não apresenta sozinho o desempenho do colchão. Como o produto final é composto por múltiplas camadas, espumas, tecidos e outros materiais, um sistema de molas que suporta altas cargas não garante isoladamente o comportamento do colchão no uso real. Diante disso, a proposta da Abicol é desenvolver, junto ao Inmetro, critérios objetivos e comparáveis de medição, uma metodologia padronizada de ensaio e bases técnicas que possam apoiar futuras evoluções regulatórias. A iniciativa também prevê videoconferência técnica entre 28 e 30 de abril de 2026 e visitas técnicas em fabricantes entre 30 de junho e 3 de julho de 2026 no estado de São Paulo. Para o setor, o movimento é estratégico. Padronizar critérios não é apenas uma questão técnica, é um passo importante para melhorar a comunicação com o consumidor, fortalecer a concorrência leal e aumentar a confiança no mercado. Agenda Abicol. A Abicol realiza no mês de abril a segunda reunião de associados de 2026, em formato presencial. Vai ser no dia 14 de abril, das 10 ao 12h30, seguido de almoço de confraternização, no Mercury Times Square, Moema, em São Paulo. A pauta reúne temas centrais para o setor: panorama atualizado da indústria colchoeira no Brasil, impactos do cenário internacional, incluindo o conflito no Oriente Médio, comércio internacional e competitividade da indústria brasileira, e assuntos internos como vigilância de mercado, legislação tributária e governança. A reunião se consolida como um espaço importante para alinhamento estratégico e leitura conjunta do cenário do setor. Mercado. E neste mês, o Observatório do Colchão reforça um ponto importante: participar de uma compra pública vai muito além do menor preço. Tudo começa no edital. É nele que se definem as condições para uma contratação íntegra, competitiva e alinhada à regulamentação vigente. No setor de colchões, a qualidade deste processo depende de critérios técnicos bem definidos, verificação efetiva da conformidade e atuação responsável de compradores e fornecedores. Diante de possíveis inconsistências, o mercado também pode e deve contribuir. O observatório atua como um canal técnico para registro de indícios de irregularidades, análise técnica dos casos e encaminhamento às instâncias competentes. Na prática, a participação qualificada dos envolvidos fortalece todo o ambiente de contratação pública. Na prática, a participação qualificada dos envolvidos fortalece todo o ambiente de contratação pública. E chegamos ao fim desse episódio. Esse foi o Abicol News 10. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com a sua equipe ou com outros profissionais da área. E acompanhe o canal Abicol no ar para seguir atualizado com os principais temas do setor. Até a próxima! Esse foi o Abicol News. Compartilhe esse episódio com seus gestores e equipe. Informação compartilhada fortalece o setor.